Gentimão pelo convite. É a outra apresentação, por favor. Será o tratamento do aneurisma de aorta abdominal sem contraste efetivamente uma realidade? Essa é uma preocupação que nós temos no serviço, de tentar realmente utilizar o menor volume de contraste possível, principalmente naquela população de pacientes de insuficiência renal não dialítica, pacientes alérgicos, enfim, pacientes que oferecem desafios, né, ao tratamento dessa patologia. Nós sabemos que a nefropatia induzida por contraste é a terceira maior causa de insuficiência renal em pacientes hospitalizados. O aumento da creatina sérica em mais de 25%, ou o aumento absoluto da creatinina sérica de meio ou 1 mg por decilitro a caracteriza. O comprometimento tende a ser não oligúrico e transitório, e o pico de elevação da creatinina é no terceiro dia, em geral no dia que esse paciente está obtendo alta hospitalar, e muitas vezes não é documentada essa alteração. Os fatores de risco associados à insuficiência renal induzida pelo contraste são justamente aqueles que os nossos pacientes têm, né? A maioria absoluta dos pacientes submetidos ao tratamento do aneurisma de aorta abdominal são muito bem enquadrados nessa lista. A indústria avançou, se preocupou, os contrastes evoluíram e tendem a ser mais nefrotóxicos, embora ainda agridam o rim. Medidas profiláticas devem ser implementadas, a mais importante de todas é a hidratação, mas podemos também associar a N-acetilcisteína, a alcalinização urinária e alternativas ao contraste iodado. O gadolínio tem sido utilizado, mas devemos lembrar que a fibrose nefrogênica sistêmica existe e é uma doença sem tratamento efetivo, extremamente debilitante. Será que há realmente uma opção ao contraste? O ecodoppler colorido é uma ferramenta extremamente interessante e atraente para o tratamento do aneurisma de aorta abdominal. O procedimento é realizado associado à fluoroscopia no centro cirúrgico, enfim, à disposição do aparelho de fluoroscopia junto com o aparelho de ecocolor Doppler. Um catéter cobra é colocado na artéria renal. Nós identificamos através do ecocolor Doppler se realmente esse catéter está bem posicionado. E aqui vocês podem verificar o controle, já com a endoprótese liberada, o controle ecográfico dessa endoprótese adequadamente posicionada. Entretanto, o uso do ecodoppler agrega a necessidade de ter o aparelho disponível no centro cirúrgico, a disponibilidade de um colega, enfim, versado no ecodoppler colorido com experiência e o adequado preparo do paciente, que muitas vezes pode atrapalhar a realização do ecodoppler. O dióxido de carbono tem sido utilizado como diagnóstico em angiografia desde 1971. Ele não é nefrotóxico e não causa reações alérgicas. O dióxido de carbono ele é universalmente disponível nos centros cirúrgicos. Ele pode ser utilizado obtendo como fonte o sistema insuflador do sistema de videolaparoscopia. Dessa maneira, utilizando um sistema fechado, o seu uso, o volume deve ser adequado ao diâmetro do vaso, e ao utilizar o dióxido de carbono, nós devemos ter sempre cuidado com o intervalo entre as suas injeções, uma vez que ele pode, uma vez injetado, não dissolver plenamente. Aqui nós temos um exemplo do sistema que nós empregamos: uma borracha ligada ao insuflador do aparelho de videolaparoscopia, uma torneira e uma seringa Luer com rosca de 60 ml. Após a realização do asseto cirúrgico, aqui um catéter de pigtail, já devidamente localizado no nível da aorta abdominal, e a seringa repleta de CO2. O CO2, após injetado, ele rapidamente ele dilui no sangue, enfim, não havendo risco de embolia gasosa. Aqui nós podemos observar na tela da direita a angiografia com CO2, sendo possível identificar a artéria renal e o implante subsequente, enfim, com a dilatação da endoprótese. Nesse caso aqui foi implantada uma endoprótese cônica da Apollo. Aqui a angiografia ilíaca, nós observamos a endoprótese já implantada no ramo ilíaco direito,
a identificação da artéria ilíaca comum esquerda para o posicionamento do dispositivo oclusor. Como vocês podem ver, é perfeitamente factível, nós conseguimos identificar com segurança, enfim, a anatomia do vaso, sem oferecer risco de agravamento da situação da doença renal do paciente ou reações alérgicas. Muito importante é evitar a contaminação com ar, pois o nitrogênio, que é o grande causador dos problemas ao utilizar essa técnica, respeitar um limite de 2 minutos entre as injeções sequenciais, aumentar o número de frames do intensificador de imagens e não utilizar injeções arteriais no tórax. Muito obrigado. Queria dar sequência e solicitando agora o Dr. Antônio Freitas, de A a Z no tratamento endovascular da estenose carótida, empresa Real Care. Boa tarde. Queria agradecer à comissão organizadora pela lembrança do nosso nome, para dar mostrar para vocês o que nós estamos fazendo no nosso serviço. Você pode, por favor? Bem, a gente já vem... Passagem aqui, né? E lá no serviço já temos uma certa experiência que a gente vem tentando fazer da cirurgia endovascular em relação ao tratamento da doença carotídea como a nossa primeira escolha, por ser uma patologia que nos atrai muito. Então, nós estamos de frente a uma doença obstrutiva oclusiva com grande potencial emboligênico dos vasos cervicais. Nós sabemos da importância da doença carotídea. Para vocês terem uma ideia, 20 milhões de AVC ao ano nos Estados Unidos, dos quais 5,5 milhões vêm a ser fatais. Cerca de 1 a cada 45 segundos, para você ter uma ideia. E nos Estados Unidos ela é a primeira causa de invalidez e a terceira de óbito. No Brasil tem a sua importância também, pois nos idosos, cerca de 34% vão a óbito. E em um ano, 25 desses pacientes com AVC vão a óbito também. A placa, quando nós tomamos conhecimento da existência da placa na doença carotídea, na verdade a gente está vendo somente um iceberg, que ele é representado pelo ataque isquêmico transitório, onde em um ano, 15% dos pacientes que apresentaram ataque isquêmico transitório vão se transformar em AVC, e enquanto que em 5 anos se eleva para 30%. No nosso arsenal diagnóstico, nós temos vários, como vocês estão vendo aí, porém, basicamente, nós tomamos por primeiro indicação simples realização do ecodoppler. No hospital nós temos vários colegas que fazem o Doppler lá para nós, dos quais a gente tem bastante confiança no seu laudo, e nós partimos para a segunda etapa já para uma arteriografia armada. Por quê? Porque a característica da placa, o nosso colega nos fornece com frequência de acerto elevadíssima, não só o grau percentual de estenose, como o tipo de placa. Então nós nos tornamos bastante seguros para que, a partir da informação do nosso colega que realizou o Doppler, parte para uma arteriografia armada. Mas não deixamos de contar com esses outros exames, como angiotomografia, angiorressonância, mas a nossa opção inicial é Doppler, seguido de uma arteriografia armada. A característica da placa é importantíssima para que nós tenhamos muito cuidado ao atravessá-la. Apesar de nós termos alguns dispositivos para proteção cerebral em que, teoricamente, não atravessaria a placa, como o caso da proteção cerebral com contrafluxo, nós sabemos que a grande maioria das placas, ela envolve não só a carótida interna, como a bifurcação. Então, se você for acessar a carótida externa, você também vai ultrapassar a placa sem sombra de dúvida. Nós sabemos que a simples arteriografia, ela tem
índice de complicação. Nós sabemos que 4% tem de risco de complicações neurológicas, 1,6% de risco de óbito e o contraste. Porém, nós sabemos que não existe métodos, que já foi comentado, já ao chegar estava sendo comentado, com proteção renal, e no hospital a gente tenta fazer uma proteção para todos os procedimentos que vão se realizar os contrastes, os meios de contraste, e dos quais nós optamos, número 1, por uma bela hidratação, uma hidratação segura, após verificarmos a capacidade de exerção desse paciente, uma capacidade funcional desse coração. Fazemos uma bela hidratação e fazemos também a proteção com N-acetilcisteína, iniciado 24 horas antes do procedimento. As condutas e tratamentos não se diferem de nenhum serviço. Então, nós temos as 3 opções: tratamento clínico, tratamento cirúrgico convencional e o endovascular. E lá no serviço nós usamos o critério exatamente o mesmo critério para a endarterectomia carotídea. E essa experiência vem nos mostrando que não temos nada contra nada contra o método endovascular. Pelo contrário, nós temos um sucesso do resultado tão bom quanto a endarterectomia carotídea. Então, por isso que nós usamos os mesmos critérios de inclusão para a indicação do tratamento cirúrgico, sendo que a nossa primeira opção é o tratamento endovascular. Quando nós temos uma placa com um grau de estenose de 30%, não é problema. De 70% para cima também não. O nosso grande problema fica na dúvida de indicar de acordo com 30 a 60, que nós temos grandes problemas quando nós temos, não só lá no hospital, como na clínica privada, você tem grande maioria dos pacientes que vem com dando de 30 a 60, maior que 50, esse maior de 50 é quanto? Então, esse realmente é um grau de estenose que nos deixa com bastante dúvida. Vamos fazer tratamento clínico? Aí sim a gente parte para uma outra opção, em vez do Doppler, uma outra opção, como a angiotomografia ou angiorressonância, que aí vai não só nos quantificar, como vai mostrar visualmente a realidade da placa. Travou? Ok. Bem, isso aqui a gente vai passar. Então, a grande dúvida hoje, quando se tem um paciente com uma lesão carotídea, é o que indicar para esse paciente? Tratamento endovascular? Tratamento cirúrgico? Porém, nós também temos que saber que em determinadas situações nós vamos nos deparar em que não tem como abrir um pescoço. Como, por exemplo, vocês estão vendo aí. Essas situações não tem como a gente indicar. Então, temos como opção obrigatória e única a via endovascular. Porém, nós também temos nossos limites, né, para a cirurgia convencional, como lesões de bifurcação alta, lesão do ósseo da carótida comum, pescoço irradiado, que é uma exemplificação dos quadros anteriores visualizados. O tratamento endovascular. Primeira coisa que tem que se ter à mão é um arsenal de imagem, né? Porque nós temos que é importante a gente avaliar o arco aórtico, a origem dos segmentos cervicais, tanto de carótida como vertebral, a circulação intracraniana, isso é fundamental na visualização do procedimento. Quanto à heparinização, a critério de cada serviço, nós optamos pelo um TCA que girando em torno de 250 a 300, onde nós alcançamos esse índice com a utilização de, assim que funciona o paciente, fazendo a primeira introdução de uma bainha curta, a execução de 5.000 unidades de heparina. A partir do momento que nós tomamos uma segunda zona de tratamento, que é a colocação de um catéter guia ou uma bainha longa, tipo RAAB, nós fazemos o segundo 5.000, ou seja, o procedimento propriamente dito a gente faz sobre a custo de uma dosagem de 10.000 unidades terapêuticas, sendo que no final do procedimento 5.000 delas é revertido. Onde fazer? Arco em C, hemodinâmica. Lá no nosso serviço, nós estamos recebendo agora um arco em C de boa qualidade, mas nosso arco em C não era de boa qualidade.
Então, nós optávamos por 100% dos procedimentos serem realizados na nossa hemodinâmica, onde você vai ter uma qualidade e conforto de imagem muito grande. Quanto ao acesso, quase que 100% dos acessos femorais. Cerca de 95% dos nossos procedimentos, todos foram por acesso femoral. Deixando para as exceções, como por coincidência, foi na quarta-feira última, nos deparamos com um paciente com uma lesão carotídea grave, que tinha que ser submetido a uma revascularização miocárdica, com oclusão da carótida direita e 85% de carótida esquerda. Só que ele tinha uma oclusão de aorta justa renal. Então, não tinha outro jeito, nós optamos pela via braquial, ou seja, é exceção a via braquial para nós. Anestesia sempre com anestesia local. Nós fazemos 100% dos nossos casos com anestesia local. E quanto à sedação, a gente procura não fazer sedação alguma, para que nós possamos ter controle total do sensório desse paciente. E todos os pacientes passam no pós-operatório, no mínimo, 12 a 24 horas de pós-operatório numa unidade de terapia intensiva. Material utilizado por nós. Geralmente se faz o cateterismo seletivo da carótida ou com o VTK ou com o H1. São nossas preferências. Guias sempre hidrofílicas, gostamos muito do Roadrunner da Cook, que é um guia de fácil manuseio, de ponta nós preferimos pela ponta o long tip, o LT, e raramente usamos outro tipo de guias. O stent, sempre a gente usa um stent de nitinol, na grande maioria das vezes nós nos damos por satisfeito e conseguimos fazer com o stent, é um stent que raramente nos deu problema. E enquanto ao cateter guia e bainha longa, nós optamos pela bainha longa. Inicialmente começamos com a Pinnacle, que era uma Pinnacle da Boston, e tinha Shuttle, que é da Boston. Mas tem aquele Y, quando toda vez que você vai manusear, você tem um grande de sabor que ele fica gotejando, fica sangrando um pouquinho. Então há uma perda. Porém, eles têm uma bainha nova, que é a Raab, bainha nova, não, já é uma bainha de longo tempo lançada, que é uma bainha que tem uma válvula bastante eficiente e evita essa perda. Então, nossos casos, praticamente, nunca usamos os cateter guias, optamos sempre pelas bainhas. Até porque ela tem por dentro uma armadura de aço, que deixa, mesmo com a parte bem tortuosa, aqueles arcos mais tortuosos, eles nos dão um conforto, e ele faz o contorno seja tortuoso mais ou menos, e não dá nenhum problema. A partir do momento que você faz a sua estação de trabalho na carótida comum, você vai. E eu já tive algum caso que, usando o cateter guia... Doutor Antônio. Pois não? Assim, eu gostaria que o senhor finalizasse o mais rápido possível. Pois não? Bem, a nossa casuística no Hospital Central do Exército, hoje ela se faz, vou passar um tom para as conclusões. Total de casos, numa experiência de janeiro de 2003 a março de 2001, são 751 carótidas, com os seguintes complicações da angioplastia. 20 casos de hematoma, 10 casos, o paciente foi a óbito, hipotensão, uma minoria, uma hemorragia local também, poucos casos. Como eu falei, a indicação pelo critério NASAS e ACAS, onde a maioria dos casos foram para os pacientes sintomáticos, 70%. As complicações já citei, aqui não são as limitações e dificuldades das angioplastias carotídeas. É um estudo do CREST que eu ia citar, que é hoje, o início de 2011, de 2001 até 2010, onde nós tivemos algumas conclusões. E a conclusão do CREST que interessa a gente é que, entre os pacientes com estenose de carótida, assintomáticos ou sintomáticos, o resultado primário com AVC e AM ou morte não apresentou diferença significativa, tanto no grupo de angioplastia carotídea como no grupo de endarterectomia. E que durante o período de pré-procedimento,
houve um risco maior do AVC para a angioplastia e, em contrapartida, houve um risco maior do IAM na endarterectomia carotídea. Então, a gente se sente bastante confortável para não comparar as tecnologias, mas hoje no nosso serviço a primeira indicação da doença carotídea é para tratamento endovascular e a gente realmente tem um índice de complicação bem baixo, mesmo, onde nós não temos dúvida nenhuma em dizer para que a nossa primeira opção é a endarterectomia, a angioplastia carotídea contra a endarterectomia carotídea. Muito obrigado.